Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Eu quero falar de um assunto muito importante: fidelidade. Glória a Deus. Fidelidade, amém? José Lucien, está ouvindo bem aí? Amém? Qual o assunto que eu vou falar, José Lucien? Amém. Só para testar aí o alcance do microfone. Fidelidade. Diz assim, queridos, Apocalipse capítulo 2, versículo 8, diz o seguinte: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou-se a viver. Conheço as tuas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa de vida. Amém? Eu quero que você repita comigo: ser fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa de vida. Glória a Deus, glória a Deus. A fidelidade, amados, é um estilo de vida que nós pagamos um preço caro para andarmos nela. Quero repetir essa frase: a fidelidade é um estilo de vida que pagamos caro para andarmos nela. Esmirna era uma cidade da Ásia, hoje no território da Turquia, também subjugada pelo Império Romano naquela época. Por isso se tornava uma imposição do Império Romano adorar o imperador. Então isso se tornava uma dificuldade muito grande para o cristão naquele lugar, porque todo cristão sabe que nós não podemos adorar nenhum outro Deus a não ser Jesus Cristo, a não ser o Criador dos céus e da terra. Todo cristão sabe que nós não podemos nos curvar diante de mais nada e ninguém, senão o Criador dos céus e da terra, Jesus Cristo. Amém, amados? Então aqueles homens, aquelas mulheres de Deus, eles eram, ou melhor, eles tinham uma dificuldade muito além do normal de servir ao Senhor ali. Eles viviam sob pressão para adorar o Deus verdadeiro, para adorar Jesus Cristo. Porque, amados, o império estatal dali, daquele local, colocava uma imposição de eles fazerem algo que era contra os princípios cristãos. Então eles tinham que pagar um preço caro pela fidelidade deles. Isso, quando eu medito nessas coisas, eu vejo que hoje em dia muitos homens de Deus, mulheres de Deus, passam a mesma dificuldade nos dias de hoje em alguns países. Temos relatos, queridos, de pessoas que têm entregue as suas vidas em prol do evangelho, em prol da evangelização, em prol da vida cristã, em prol da sua salvação e da salvação de outros. Por quê? Porque pregar o evangelho é isso, é dessa forma que Deus vai alcançar outras pessoas. Mas se o Estado, com suas leis, o poder estatal, com suas normas, impõe, vocês não podem servir a Deus dessa forma. Se vocês quiserem servir o seu Deus isolado, sem falar dele para ninguém, vocês até podem. Outros proíbem até qualquer tipo de adoração, seja isolado dentro da sua casa ou não, qualquer tipo. E essas pessoas, elas pagam um preço caro, amados, pagam um preço muito caro. No versículo 9 desse texto mostra aos olhos humanos um contexto de aflição e pobreza. O texto fala isso. Eu tenho visto, né, a sua pobreza. Mas o que Deus fala, amados,
como Deus enxerga, mas tu és rico. Tu és rico. Vamos ler o versículo 9. Olha só: conheço as tuas aflições e a sua pobreza. Aos olhos humanos, qual o quadro que era pintado ali, queridos? Aflição e pobreza. Mas Deus não para por aí. Deus coloca uma conjunção adversativa ali, olha, mas você é rico. Amém? Mas você é rico. Como a sociedade nos vê? Sabe como a sociedade te vê, amados? A sociedade te vê de acordo com a circunstância. A sociedade te vê de acordo com a aparência. Você vale o que tem, meu irmão. Se você não tem, você não vale. É assim que a sociedade te vê. Mas independente do que você tem, Deus está falando para você: você é rico. Você é rico, você não é pobre, você é rico. E eu aprendi uma coisa, meu querido. Eu vou me olhar segundo Deus me olha. Eu vou me olhar com os olhos de Deus. E Deus fala que eu sou rico e acabou, meu irmão. Acabou. Agora, que riqueza Deus está falando? Que riqueza, meu irmão? O que é ser rico? Ser rico aos olhos humanos é você ser detentor de grandes quantidades de dinheiro, ou de coisas que o dinheiro pode comprar. Riqueza para as pessoas aqui na terra, para o homem, é você ter posses. É você ter posses. Mas quando Deus falou para esta igreja, amados, de fato, eu imagino que de fato eles estavam pobres financeiramente falando, mas mesmo assim Deus falou: vocês são ricos. Então nós podemos entender que Deus não estava falando de uma riqueza financeira, mas eu afirmo: o que é riqueza? O que é riqueza? Riqueza, queridos, de fato, é ser detentor, sim, mas de tesouros. Não simplesmente de coisas que o dinheiro pode comprar. Ser rico é ser detentor de tesouros. Agora a questão é: o que são tesouros? Jesus, lá no capítulo 6, versículo 19, eu quero que você abra, por favor. Obrigado, Igor. Mateus capítulo 6, versículo 19. O que diz aí? Alguém abre aí, por favor, leia. Jairo, por gentileza, Jairo. Não tem tesouro na terra, onde a traça é pergunta e consome, onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a pergunta e consome, onde os ladrões não minam nem roubam. Amém. Ser rico é ser detentor de tesouros. Jesus estava falando aqui: não acumuleis tesouros na terra, mas acumuleis tesouros no céu. Quando morremos, podemos levar o nosso dinheiro, sim ou não? Então Jesus não estava falando de tesouro financeiro. Jesus estava falando de um tesouro que nós podemos acumulá-lo no céu. Então eu acredito que esta igreja, Esmirna, a riqueza dela era essa, irmãos. E a riqueza que Deus tem para nós hoje. Jesus fala para entesourarmos no céu. E é esse o nosso propósito. É esse o meu propósito e o seu propósito. Amém, amados? Em nome de Jesus. Eu tenho orado a Deus, queridos. Eu tenho falado com Deus e tenho falado: Senhor, eu quero estar de tal forma na tua presença
que se o Senhor falasse para mim: abandona todos os teus bens em prol de uma vida cheia do Espírito Santo, para você, para sua esposa, para os seus filhos. Amado, eu quero estar nessa condição de abandonar. Senhor, se é isso que tu queres, amém, amém, amém. Apesar de eu não ter muita coisa, né? Mas eu quero estar nessa situação, queridos. Quando nós somos infiéis por causa da ambição, nós nos afastamos da bênção. Repita comigo: quando somos infiéis por causa da ambição, nos afastamos da bênção. Deus tem me ensinado, amados, a ter uma vida desprendida das coisas materiais. E é por isso que Ele tem me abençoado. Meu carro, quantas viagens for preciso dar para levar as pessoas em casa, eu fico aqui plantado até que todos vão embora. E se precisar de colocar mais um, eu coloco, a ponto de o banco do meu carro ter rachado no meio. Eu nunca vi carro de ninguém o banco rachar no meio. Alguém já viu? O meu já rachou no meio. E ele tem menos de 2 anos de uso, tem 1 ano e 7 meses aproximadamente. E ele rachou o banco no meio, está lá, está rachado lá. Por quê, queridos? Porque eu quero ser totalmente desprendido. E é por essa atitude, querido, que Deus tem me dado mais. Amém? Eu sempre, quando eu carrego um monte de gente, eu brinco no carro: olha, Deus vai me dar um carro grande para me carregar mais pessoas. Amém? Tá aí, ó, comprei. É um carro grande aí. Não é o que eu sonho ainda não, né? Mas vou chegar lá. Em nome de Jesus, vou chegar lá. Mas o carro grande está aí. Amém? Então, amados, Deus está nos ensinando a isso. Deus está nos ensinando a ser desprendido, para andarmos em fidelidade. Amém? Nós podemos ter fidelidade com Deus, sim, com a esposa e com as pessoas. A fidelidade, ela normalmente, ela norteia essas três esferas: Deus, a esposa e as pessoas. Por que somos fiéis a Deus? Por que temos que ser fiéis a Deus? Primeiro, porque Ele é fiel conosco. Deus, Ele nunca falha em suas promessas. As promessas de Deus, amados, são aproximadamente 8.000 promessas na Bíblia. E grande parte dessas promessas já se cumpriram. A título de exemplo, a promessa mais significante, ela já foi cumprida, que foi a promessa de um Redentor, a promessa de um Salvador. Amém? A promessa que mais afeta a vida de um homem, mas muda a vida de um homem, é a promessa do Salvador. E Jesus Cristo, para que se cumprisse a promessa, Ele cravou-se na cruz por mim e por você. Hoje nós temos acesso ao Pai, porque Deus é fiel. Hoje nós temos acesso à salvação, porque Deus é fiel. Amados, hoje nós podemos ter os nossos pecados perdoados, porque Deus é fiel. A fidelidade de Deus é tão grande, queridos, tão grande, que até os detalhes foi cumprido. Coisas minuciosas, profecias dos profetas, coisas simples foram cumpridas. Um corte no lado, um osso que não seria quebrado, coisas simples, mas tudo isso porque Ele é fiel. Agora, amados, é muito difícil, muito constrangedor nós sermos infiéis com aquele que sempre é fiel. É muito constrangedor, amados, nós sermos infiéis com aquele que nunca erra conosco. Glória a Deus. Fidelidade à esposa,
na sociedade em que vivemos. É como achar uma pessoa que procuramos numa feira movimentada. É muito difícil. Mas Deus tem isso para nós. A fidelidade conjugal leva a pessoa a um nível de... A infidelidade conjugal leva a pessoa a um nível de derrota tão grande, que se ele conseguisse enxergar lá na frente, dificilmente ele seria infiel. A esposa, eu escrevi porque eu sou homem, mas vice-versa, amém? Eu acabo não percebendo, né? Porque eu sou homem, escrevo como se todos fossem ouvir, fossem homens, né? Mas na verdade, a fidelidade, tanto do homem como da mulher, a infidelidade ao cônjuge, leva a um nível de derrota tão grande, que se nós conseguíssemos enxergar a vida ruim, miserável, que ficaria depois da queda, nós não passaríamos por isso. Eu tenho testemunhado algumas pessoas lá no meu serviço, e eu tenho visto pessoas, casais se separarem, e depois da separação a vida deles se tornarem um caos. A solução, ou melhor, aquilo que eles pensavam que era a solução, se torna um tormento. Se era difícil viver junto, fica pior separado. E isso a gente tem visto muito por aí. E muitas vezes essa infidelidade, ou melhor, muitas vezes esse caos parte da infidelidade. Deus tem para mim e para você, queridos, algo bom. A Bíblia fala que tudo que Deus fez, viu Ele que era bom. Uma coisa que Deus instituiu foi o casamento. Foi o casamento. O casamento é bom. É o que Deus tem para nós, que nós temos que abraçar, em nome de Jesus. Amém? Então não deixe que uma ilusão de Satanás roube a tua bênção. Em nome de Jesus. A fidelidade às pessoas, outra coisa difícil de se achar são pessoas que são fiéis com outras pessoas. A infidelidade anda muito junto com a mentira. Quantas pessoas elas prometem algo, elas firmam um acerto com alguém e ela não consegue cumprir, e para se sair daquela situação, o que ela faz? Joga uma mentira. Então um abismo leva a outro abismo. E Deus quer nos ensinar, amados, a sermos fiéis naquilo que falamos. Todo negócio que eu faço, eu costumo falar, eu prefiro perder dinheiro do que não honrar com a minha palavra. E a gente tem que andar assim, amados. A nossa palavra tem que valer. Amém? A nossa palavra tem que valer. Ontem eu fiquei abismado. Eu comprei um carro e eu falei para o rapaz: vamos lá transferir o dinheiro. E ele falou assim: olha, leva o carro e você transfere o dinheiro para mim. Eu falei: mas você vai deixar eu levar o carro sem me conhecer? E eu chegar na minha casa, a gente estava no Goiás, irmãos, olha só que coisa, achei aquilo incrível. A gente estava no Goiás, eu viria aqui para Brasília e transferi o dinheiro para o rapaz. Ele falou: leva o carro, quando você chegar lá, você transfere o dinheiro. Não fez um recibo, não fez nada. Eu fiquei assim abismado com isso. Abismado. Então a nossa palavra, ela tem que valer. Amém? Aquilo que falamos tem que valer, irmãos. Tem que valer. Quando você falar alguma coisa, as pessoas têm que olhar para você: esse eu confio. Esse eu confio. Esse eu confio. E sabe por que aquela pessoa fez isso? Porque tinha um amigo entre nós nesse negócio, e ele falou de mim para esse rapaz. Então o quadro que ele pintou da minha vida, ele confiou a ponto de me dar o carro e eu transferi o dinheiro. E quando eu cheguei aqui, eu mal passei na minha casa e já fui direto para o banco transferir. Então, amados,
temos que fazer valer aquilo que falamos. Amém? Amém, amados? Amém. Nossa palavra, mesmo que você sofra algum dano, mas a sua palavra, ela tem que valer, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, nesse contexto de nossa palavra valer, é melhor que a gente faça poucas promessas, porque quando fazemos poucas promessas, a probabilidade de nós cumprirmos é grande. Amém? Então, temos que honrar aquilo que falamos. Para isso não podemos falar besteira, não podemos sair prometendo. Temos que regrar, temos que ser a contra-gota o que falamos, que prometemos, porque se prometemos pouco, é mais fácil a gente cumprir. Amém, amados? Por isso, queridos, existe muita gente aí sem credibilidade, sem confiança, porque não vigia naquilo que fala. Glória a Deus. Então, para encerrar, amados, a fidelidade nos leva à salvação. Amém? A Bíblia fala: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa de vida. A fidelidade, ou melhor, a fidelidade a Deus nos leva à salvação. Glória a Deus. Aquela coroa, aqui o versículo 19 se refere: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa de vida. Aquela coroa, mas não é uma coroa que referente àquela coroa se coloca num rei. Não, aquela coroa é aquela grinalda de folha, coroazinha de folha, que se coloca na cabeça de um vencedor quando ele vence uma corrida. Então essa coroa que essa passagem está falando é dos vencedores, é dos que chegam, concluem. Amém? Então, quando somos fiéis a Deus, nós somos salvos. Quando nós somos fiéis às nossas esposas, nós temos sucesso. A fidelidade, o sucesso está diretamente ligado à fidelidade ao seu cônjuge. Retira a palavra esposa, ao seu cônjuge. Incrível como isso acontece. Todo casamento bem ajustado, o homem ele tem sucesso no trabalho, ele tem sucesso com os filhos, ele tem sucesso na igreja. Então o sucesso do homem, da pessoa, está ligado diretamente à sua fidelidade com o seu cônjuge. Quando você é fiel às pessoas, você obtém respeito. Quando você honra seus compromissos, quando você honra a sua palavra, você tem respeito. Então, eu quero que vocês gravem essas três coisas. A fidelidade a Deus nos leva à salvação. A fidelidade ao cônjuge nos leva ao sucesso. E a fidelidade às pessoas nos leva ao respeito. Amém, amados? Amém? Grave no seu coração. Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. A fidelidade a Deus nos leva. Poucos estão me ouvindo, né, queridos? A fidelidade a Deus nos leva a fidelidade ao cônjuge nos leva ao sucesso. E a fidelidade às pessoas nos leva ao respeito. Em nome de Jesus, nós seremos salvos, nós teremos sucesso e teremos respeito, porque nós somos fiéis. Em nome de Jesus, uma salva de palmas bem forte ao Senhor.
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia.